Eu vou falar um pouco sobre a matéria, fazer uma apresentação sobre a matéria, porque esse é o primeiro encontro que a gente faz nesse formato. Eu abri essa, essa sala aqui no Ava, né, aqui no Moodle, vocês estão vendo aí, se vocês estiverem enxergando bem. Então, nessa sala do Moodle, está organizado da seguinte maneira. Eu coloquei em semanas. A nossa aula, se fosse presencial, seria hoje mesmo, né? Quarta-feira. E aí eu coloquei em semanas, seguindo aqui as datas, né? Semana 1, a semana 2. Teoricamente, a gente estaria agora na semana 3, né? Deixa eu fazer uma apresentação para vocês do que tem cada semana e como que eu vou colocar esses materiais. Talvez seja interessante para vocês seguirem para ficar mais fácil a compreensão. A primeira coisa que eu coloquei aqui foi o plano de ensino. Nesse plano de ensino, tem explicado como vai ser desenvolvida a disciplina. Tem os objetivos e tudo mais. Vou começar por aqui, pela carga horária. É uma disciplina que tem 60 horas de carga horária, sendo 45 teóricas e 15 práticas. Né? Por se tratar de uma disciplina analítica, não tem como ficar sem fazer prática. Então, vamos ter a prática de química. Não tem como a gente fugir disso. Aí, depois, por curiosidade, se vocês quiserem ler a ementa, ler os objetivos e tudo mais, ler os conteúdos que a gente vai trabalhar. Basicamente, a gente faz um apanhado geral da química analítica, os conceitos básicos, técnicas, algum tratamento matemático para algumas técnicas, eventualmente um tratamento estatístico e assim vai, né? Então, nos conteúdos, vocês têm uma noção do que a gente vai falar durante o curso. Depois, mais à frente, eu coloquei os instrumentos de avaliação. Estou considerando que a gente vai ter uma vida tranquila, apesar da pandemia, a gente vai ter uma vida tranquila, mas é apenas uma consideração. Talvez a gente tenha algum problema, né? A gente não sabe. A perspectiva é boa no sentido de que a pandemia, as pessoas vão sendo vacinadas, a gente vai aos poucos voltando ao normal, mas a gente nunca sabe, né? Nós estamos no Brasil e no Brasil tudo é possível. Então, pensando nesse formato, eu coloquei aqui as avaliações que a gente pode fazer assim, se tudo estiver normal. São listas de exercício avaliativo, para vocês fazerem e entregar. 2 avaliações e relatórios de aulas experimentais. Parece muita coisa, quer dizer, é muita coisa, mas se a gente fizer, quanto menor a quantidade de instrumentos avaliativos, maior a quantidade de conteúdos e temas trabalhados por avaliação. Está mais dividido, então a gente consegue colocar quantidade menor de conteúdo em cada avaliação. Eu acho que fica mais fácil para vocês. As listas de exercícios não são listas muito grandes, quer dizer, se entende por muito grande. Então dá para fazer as listas tranquilamente. As avaliações são em cima disso, então você tem a lista 1 e lista 2. Em cima disso, você já tem a prova, não em cima da lista, né? Em cima dos assuntos trabalhados nessas 2 listas. Depois de parte para a lista 3 e 4, e a mesma coisa, a prova 2 em cima dos temas trabalhados na lista 3 e 4. E tem as aulas experimentais. As aulas experimentais, no momento, está difícil de fazer, né? Mas eu acredito que a partir de julho é uma perspectiva de poder fazer aulas experimentais dentro de um protocolo que a escola vai estabelecer. Quer dizer, a gente já está estabelecendo esse protocolo. A partir de julho é possível que a gente comece a fazer alguns experimentos. Né? E como é uma turma pequena, é bem tranquilo fazer isso sem maiores complicações. Né?
Depois dessa parte da avaliação, eu indiquei aqui as referências, os livros que vocês podem utilizar para estudar. Tem a referência básica e tem a parte complementar. Nem todos os livros tem aqui na escola, mas uma boa parte tem. O livro do Skug, do Vogel, provavelmente acho que o Vogel tem. Esse Analytica não tem, mas eu mandei para vocês. O Bacan, acredito que tenha. Mas o que eu fiz? Dessas referências aqui citadas, eu já disponibilizei para vocês na sala, no AVA, 3 livros. Ó. Esse livro do Skug, dá para ver aqui a mãozinha aqui no... Esse livro do Skug é um livro bom, que vocês podem utilizar bastante para consulta. O livro do Vogel é um livro mais antigo de química analítica, qualitativa. E ele está aqui também em PDF. Tá? Esse livro eu tenho ele na versão impressa, né? Mas eu acredito que aqui na nossa biblioteca não tenha. Mas como está fechado também não vai fazer diferença para vocês. E tem esse daqui do Harvey também. Então, 3 livros de analítica. Eu acredito que nesses 3 livros você deve encontrar tudo que for trabalhado na nossa disciplina. Tudo ou quase tudo. Talvez alguma outra pesquisa tenha que ser feita pela internet. Mas já é uma boa ajuda. Então, nessa primeira semana, a gente estava começando, eu coloquei então o plano de ensino e coloquei esses 3 livros para servir como consulta para vocês. Na segunda semana, e aí eu já comecei a fazer a distribuição de como vai ser o encaminhamento da nossa disciplina. Então eu estou seguindo esse parâmetrozinho aqui, ó, tá vendo? Coloquei aqui, ó, aula Química Analítica Mineralógica em Introdução. Então, nesse formato aqui, são slides que eu preparo para a aula. Então, sempre que tiver essa formatação, são os slides. Ó, slide de uma introdução, slide sobre equilíbrio químico, slide sobre reações de precipitação. Aí apareceu aqui um link para um vídeo que fala sobre equilíbrio químico. E outro link sobre reações de precipitação. Quando for algum texto, eu vou colocar texto e eu coloco o nome, para diferenciar. Aí fica claro o que é cada coisa. Sempre que aparecer aula e esse código aqui, você sabe que são os slides de aula. Quando for texto, eu coloco texto. Quando for livro, eu escrever livro. E assim sucessivamente. Eu coloquei os slides da aula e coloquei aqui o link para vocês assistirem um vídeo sobre equilíbrio. A minha sugestão, e é só sugestão, é que vocês sigam essa ordem. Essa ordem que eu coloquei aqui para ajudar. Vejam os slides e vejam o vídeo. Slides e vídeo. Tá? Só uma questão de organização mesmo de ensino, né? De estudo. Né? É claro que você pode ver o vídeo antes e ver o slide depois, né? Mas eu coloquei nessa sequência, a ideia é que eu coloque na sequência no formato que eu imagino que seja melhor. Mas não precisa seguir exatamente. A Maria Eduarda pergunta sobre as provas. Provavelmente vai ser desse formato mesmo, Maria Eduarda, pelo AVA. De alguma forma, né? Eu tenho uma outra proposta, mas aí tá longe ainda. Eu explico melhor para vocês como deve ser. Mas certamente vai ser via AVA. Ou via Google. Tá? O que eu achar que fica mais fácil na ocasião, tá bom? Sobre a organização tá tudo tranquilo? Alguma pergunta? Pode colocar aqui no bate-papo ou pode perguntar diretamente. Beleza. Sobre avaliações, sobre conteúdo. Uma pergunta. Alguma de vocês, e por enquanto só tem mulheres na sala,
já estudou química analítica em algum momento? Onde, Maria Eduarda? Aqui. Eleni, muito pouco. Já tinha estudado isso antes? É porque vocês colocam no bate-papo, tem que esperar escrever. Se fosse no. Se vocês conseguissem ter acesso aí Ah, ok, que bom. Você já fez análise química. Muito bom. Então você já pode dar aula, inclusive, de química analítica, Maria. Você pode ser a nossa professora de química analítica. Que bom. Então, vamos lá. A terceira semana, eu volto aqui a abrir para você a terceira semana, colocar aqui os assuntos, né? Mas em síntese é isso. Vou considerar então que a Maria Eduarda não estudou química analítica e nem também a Eleni. Vou que pelas meninas que já aqui até agora colocaram que não, a Bruna não, a Vivian não, passam no geral sobre a química analítica, né? Então na segunda semana eu coloquei aqui a introdução. O que acontece? A química analítica, eu trabalhei já um tempo com química analítica, foi uma das coisas que eu me perguntei na época que eu comecei a fazer química. Eu tive a seguinte curiosidade, eu queria saber o que tem nessas coisas, o que tem aqui dentro. Isso é um pouco da química analítica, né? Então, uma introdução sobre a química analítica, vamos dizer assim, que é a parte da química que trata de identificar substâncias, identificar, determinar quantidades. Então, a gente coloca como separar, identificar, determinar quantidades de substâncias ou espécies químicas presentes em uma determinada amostra. Basicamente é isso. Para quem faz geologia, é essencial você saber isso, né? Muitas coisas que vocês devem trabalhar com composição de rochas e é importante saber o que tem nessas rochas ou outros materiais, né? Então, em essência, basicamente, a química analítica é isso, né? E a gente pode dividir a química analítica em duas partes assim mais gerais. Tem o que a gente chama de química analítica qualitativa e a química analítica quantitativa. Elas compõem a química analítica, mas elas são diferentes em essência. Eu posso fazer simplesmente química analítica qualitativa, depende do interesse. Ou eu posso fazer química analítica quantitativa, mas é difícil você fazer a quantitativa sem fazer a qualitativa, dependendo do método que você vai utilizar. Quando você faz química analítica qualitativa, você está com a intenção de saber ou identificar espécies químicas na amostra. O que tem ali? Será que tem cloro na água? Ok. Tem cloro na água. Isso é química analítica qualitativa. Então, identificar as espécies é simplesmente qualificar a amostra. Agora, se o seu objetivo é quantificar, além de qualificar, aí você tem a química analítica quantitativa. Para ambas as químicas, os processos são muitos processos. Então, existem alguns métodos só para química analítica qualitativa. E existem muitos métodos para química analítica quantitativa. Então, é uma parte da química que evoluiu bastante nas últimas décadas, vamos colocar assim. Muito, né?
Um exemplo interessante de uma evolução de química analítica é com relação a doping. Doping de atletas em Olimpíadas, em esporte de um modo geral. Porque os atletas eles têm buscado cada vez mais a utilização de substâncias não detectáveis, né? E aí você precisa de desenvolver métodos que sejam capazes de detectar, no caso, qualificar e também quantificar substâncias utilizadas por atletas para doping, né? Então essa é uma área importante. A área de investigação também, a área criminal, né? Utiliza bastante, e a área ambiental. A área ambiental utiliza muito a química analítica, mas muito, muito, muito. Então, quem lida com meio ambiente, né, a parte técnica, né, água, esgoto, a poluição atmosférica, lida muito com química analítica, né? Então, a essência é isso aí. Em termos de procedimento, de processo analítico, vocês vão ter mais ou menos esse perfil de etapas que vocês devem percorrer numa análise química. Obviamente, a primeira coisa é identificar o problema que você vai analisar, né? E o que você vai fazer, se é uma análise ambiental, identificação de algum poluente na água, se é atmosférica, se é em alimentos, se é uma análise bioquímica também, né? Então você tem um problema para o qual você vai escolher um método, né? Veja que assim, escolher o problema já é um problema. Aí você passa para uma outra fase, que é você escolher um método. Como é que você escolhe o método para qualificar e quantificar espécies químicas de um problema que você definiu? Isso não é tão simples assim. Imagine que vocês vão fazer um trabalho de pós-graduação depois, ou na própria graduação, tiver que apresentar algum trabalho e você vai fazer uma análise, alguém pode questionar por que você escolheu aquele método e não escolheu outro método. Então, a escolha do método não é uma coisa tão simples. Você precisa ter razão base para justificar essa escolha. Então, você escolhe o método, depois você tem que fazer a amostragem. Vai ficar claro, quem trabalha com a química analítica, ou vocês que vão ter a noção um pouco da química agora na geologia, nesse processo, né? Quem for fazer algum trabalho acadêmico, vocês vão perceber essa sequência. Basicamente é essa sequência aí. O problema, o método que você vai utilizar, aí você tem que fazer a amostragem, depois você tem que preparar a amostra, porque você não chega com a amostra para analisar, nem todas as amostras são assim, você precisa fazer uma preparação dela. Nós chamamos de fazer a abertura da amostra, para que a amostra possa expor aquelas espécies que você quer identificar qualitativamente ou quantitativamente, mas e às vezes essas espécies não estão expostas assim. E aí você expõe, você faz um preparo da amostra, você tem que fazer calibração de equipamentos, vidrarias, equipamentos, e depois tem a parte importante que é avaliar os resultados, né? Fazer algum tratamento estatístico, fazer alguma interpretação, e aí é com você. Mas esses métodos, eles precisam, isso tem que estar, essas etapas, elas precisam estar claras na cabeça do analítico. E eu estou chamando analítico do químico analítico, ou vocês enquanto geólogas, né, como analítica também. Então isso precisa estar claro, porque você vai ter que fazer um cronograma, né, o que você vai fazer, quando vai fazer, como vai coletar, qual procedimento para preparo da amostra, entendeu? E tudo isso tem que estar muito bem amarrado. E
algumas perguntas interessantes para entender um pouco da química analítica. O que a gente está buscando com a analítica? Responder algumas perguntas, às vezes que são perguntas do nosso cotidiano, né? Perguntas básicas, às vezes nem tanto, né? Algumas perguntas interessantes. Olha essas aqui, ó. Quanta albumina existe nessa amostra de soro sanguíneo? Uma pergunta que você vai responder a partir de um procedimento analítico. Quanto chumbo existe na água da torneira? É um problema que você vai responder essa pergunta com um procedimento analítico. Se na amostra de aço tem quantidade de cromo, tungstênio, manganês, quanto de cada um que tem, né? Avaliar nível de herbicida em amostras de alimentos. São perguntas que você pode fazer e respondê-las todas com química analítica. Então, nós estamos falando de uma aplicabilidade na área de controle de qualidade, muitíssimo utilizado. Na área de produção, galera que trabalha em aciaria, né? Você faz análise o dia inteiro, 24 horas fazendo análise. Né? Os equipamentos que medem carbono, níquel, cromo, na fabricação de aço, isso aqui funciona 24 horas. Não para. Você troca só os analistas. Porque o alto forno da Vale, da CST, não para. Então você precisa fazer análise o tempo todo. Então você tem área de controle de qualidade, área de produção, área de avaliação ambiental, no caso, poluentes, né? Ou outra coisa qualquer. Então a química analítica, de um modo geral, ela está bem espalhada nas várias dimensões da nossa vida cotidiana e profissional. Então você pode incluir em tudo, né? Em termos de analítica, grandes empresas, por exemplo, na área de saúde, investem fortunas em equipamentos para a gente fazer análise, análise de sangue, análise de fezes, análise de urina, outras análises também, que aí são análises mais na área biológica, mas também analítica, né? No nosso caso, a gente não vai trabalhar com análise biológica, né? O negócio de vocês são rochas, né? Então a ideia é que a gente caminhe mais para esse lado. Em termos geral, o que eu posso dizer? Dentro da química analítica qualitativa e quantitativa, existem dois conjuntos de métodos, assim, de modo geral. Você tem os métodos clássicos e tem os métodos instrumentais. Agora, o que é um método clássico? Esses métodos clássicos são métodos que foram desenvolvidos há séculos, né? Mais de séculos. E geralmente utilizam equipamentos mais simples, no caso vidrarias, né? É uma aparelhagem de baixo custo, né? Então você usa esse tipo de método. Eu quero fazer um método clássico. Você usa um método desse tipo quando você tem uma análise mais esporádica, né? Não é uma coisa tão cotidiana. Obviamente que há uma controvérsia aqui, né? Quando você tem uma amostra, né? E às vezes você não tem tanta necessidade de rigor analítico, você pode utilizar um método clássico com um maior erro associado, sem problema, né? Então, a metodologia, a vidraria utilizada nos métodos clássicos, eles são mais simples em termos de execução, em termos de custo, né? Não que sejam mais fáceis, não. Tá? Não são mais fáceis, não. É bom te não misturar. Os métodos instrumentais, por outro lado, você tem um custo mais elevado. Eu estou falando de equipamentos que custam fortunas, né? Equipamento de 100 mil, 500 mil, 1 milhão ou mais, ou menos, né? 50 mil, 30 mil, 40 mil, equipamentos de 10 mil. Então você tem um uso de equipamentos mais caros e você tem uma rotina
maior, né? E aqui tem só uma contradição. Não que os métodos clássicos não sejam utilizados em rotinas. São utilizados em rotinas, sim. Entre os métodos volumétricos. Mas, dependendo da intensidade dessa rotina, você não consegue obter um resultado satisfatório. Por exemplo, como citei os casos da Cestei da Vale. O alto-forno não para e você precisa a todo instante determinar teores de níquel, ou de cromo, de carbono, de ferro, e aí não dá para você fazer isso utilizando um método clássico. Não dá tempo, é complicado. E você tem um método instrumental. Então você usa lá um espectrômetro de absorção atômica, ou espectrômetro de massa para outros casos, mas você tem uma rotina nesse sentido, então você usa mais métodos instrumentais, né? Costuma ter um custo mais elevado, e o treinamento também é diferenciado, porque você vai ter que ter um treinamento para operar o equipamento, né? O método clássico ele é mais em vidrarias e tudo mais, e é mais simples. O método instrumental já envolve você operar um instrumento que custa um certo valor. Dependendo da sua operação, você pode estragar o equipamento. Um equipamento caro. E eu já presenciei isso de caso de colegas que quebraram o equipamento, acabaram o equipamento, explodiram o equipamento, que custava uma fortuna por ter operado errado o equipamento. Então, aqui o que nós fazemos? Geralmente, dentro aqui nós mesmos operamos nosso equipamento, né? Mas, assim, o que seria mais indicado? Seria mais indicado você ter uma pessoa específica para operar um determinado equipamento. Vamos dar um exemplo aqui da absorção atômica. Você tem um equipamento para fazer análise de absorção atômica, que se chama. Se todo mundo que for fazer tiver que mexer no equipamento lá, isso pode simplesmente acabar com o equipamento, que custa muito dinheiro. Então é interessante que você tenha um técnico especializado para fazer esse tipo de coisa. No nosso caso aqui, no nosso campus, a gente não tem um técnico especializado, né? Os laboratórios têm técnico, mas geralmente eles não são exclusivos para operar determinados equipamentos. A gente mesmo faz, né? Mas corre-se o risco. Então, esses métodos instrumentais também são usados quando você quer fazer uma análise de elementos traços. Eu quero fazer uma análise mais refinada. E aí eu preciso utilizar um método instrumental, né? Porque tem maior sensibilidade. Então, dentro da escolha do método, vai muito do que você quer fazer, de quais são os seus objetivos, né? Se você quer fazer um trabalhinho de escola, você pode utilizar um método clássico, né? Trabalho mais simples, né? Não tem necessidade. Se você for fazer um trabalho de pesquisa, você pode utilizar um método clássico, desde que você siga corretamente os procedimentos, que você saiba fazer esse método corretamente. Se for fazer agora o método instrumental, calibração, operação, né, são mais sensíveis, então precisa de ter um pouco mais de estudo, né? Além disso, além de fazer identificação, determinação de espécies químicas em amostra, uma outra vertente da química analítica é a melhoria dos processos. Então, de repente, você quer virar um químico, você pode virar um químico analítico, no caso, não de vocês que são geólogos, mas assim, você pode focar, aí mesmo na geologia, na melhoria de um processo analítico. Entendeu? De repente, vocês querem aperfeiçoar um método. Isso é normal, né? Dentro da química analítica, inclusive muitos mestrados e doutorados são feitos nesse sentido, de melhoria de método, né? Aqui tem um exemplo que eu coloquei para vocês desse método aqui, essa parte de baixo que tem um método. Olha as etapas desse método, quantas etapas?
Esse aqui é um método utilizado no século XIX. De repente, em 1905, se descobriu, se desenvolveu a dimetilgloxima, que é um reagente complexante, né? E seletivo. Então, com o desenvolvimento da dimetilgloxima, foi possível precipitar níquel e paládio. E aquele método que era grande, cheio de fases e etapas, virou esse método aqui ao lado, ó, menor. Então, o surgimento de um novo reagente capaz de complexar os metais proporcionou você melhorar o seu método, diminuir as etapas, diminuir o tempo, diminuir o custo, né? Então isso também faz parte da química analítica. Então a química analítica não é só ficar fazendo análise, mas também você desenvolvendo novos métodos, fazendo novas propostas. Ao invés de usar um determinado reagente, você propõe um outro reagente, de uma outra forma, uma nova rota analítica. Como nós temos muita coisa para analisar, muita, então as possibilidades são quase infinitas de você proporcionar uma melhoria de um método. Isso acontece frequentemente, né? Para finalizar essa primeira parte, dentro dessa parte de química analítica, eu acho que é importante que vocês tenham muito bem claro alguns conceitos, especificamente para analítica, né? Equilíbrio químico, entender o que é o equilíbrio químico, e eventualmente a parte de cálculo também, porque é importante. Reações de precipitação, preparo de soluções, reações químicas, algarismos significativos e técnicas analíticas. Em resumo, eu estou colocando mais ou menos assim o que a gente precisa saber aqui. Então, vou retomar um pouco da química geral. Vocês na química geral devem ter visto isso de alguma forma, né? Até mesmo no ensino médio. Né? Equilíbrio químico, soluções químicas, reações de precipitação. Né? Isso é importante para a química analítica. Vocês precisam saber isso. Durante o cálculo, né? A gente vai lidar, obviamente, com quantificação. E mexer com cálculo é assim, essencial para se fazer química analítica. Então, já vou até adiantar para vocês. Vocês devem perguntar, mas não vamos ter exercício com cálculo, as nossas provas? Sim, tem cálculo. Química analítica é isso. É identificar e quantificar. Né? Tudo bem por enquanto? Ok? Vocês estão dormindo? Tranquilo. Então vamos lá. Vou voltar aqui para a nossa página. A ideia, assim, eu estava pensando em a gente fazer... Não sei se a gente vai conseguir fazer toda semana esses encontros, né? Talvez a gente consiga fazer... assim, não é para dar aula, mas importante se a gente tivesse um momento para poder fazer esses esclarecimentos, né, de dúvidas. Né? Eu certamente, toda quarta-feira, estarei nesse horário de aula na sala, aqui, para os que quiserem entrar para as dúvidas ou para as aulas. Né? Mas eu coloquei aqui, o que eu passei agora foi essa parte de introdução, que eu acredito que ajuda. Né? Apesar de você ter os slides aqui, a gente falando fica mais fácil vocês entenderem. Né? Mas se vocês acharem que não é necessário, a gente pode fazer esses momentos mais espaçadamente, né? Também. Pode falar ele. Sim. Não, a parte de cálculo é essencial. Vocês vão ver que tem muito cálculo aí, né? Mas acho que a Maria Eduarda, que formou em analítica, já vai ajudar bastante também.
né, Maria Eduarda? Bom, o que eu pontuei para vocês agora no slide anterior? Colocando a Maria Eduarda numa situação complicada aqui. Essa parte de cálculo de química analítica, eu vou falar para vocês. Ela é isso aí, tá? Já se propôs aí. Tem muito de interpretação. Muito de interpretação. Não é só a conta. O cálculo em si, ele é simples. São cálculos que utilizam operações básicas da matemática. A princípio, o máximo que teria um logaritmo, né? Tem cálculo diferencial também, tem derivada, tem integral, mas é bem mais raro. O normal é que seja um cálculo simples, né? A problemática desses cálculos analíticos, na realidade, está na interpretação. Então, é isso aí. Monitoria de analítica faz sentido. Então, você interpretar a análise para chegar no cálculo, esse que é o problema. Por isso que é bom você ter alguém com experiência para fazer esse tipo de coisa. Bom que já tem alguém na sala de vocês que já fez a parte analítica, né? Eu tenho experiência com analítica também, então ajuda bastante. Dentro dos conceitos que eu acho que vocês precisam dominar, eu só vou passar mais geral, assim, porque vocês já tiveram isso na química, na primeira química, né? Mas é preciso reforçar, que é a noção de equilíbrio. É importante vocês terem em mente que as reações elas ocorrem geralmente em equilíbrio. O normal é o equilíbrio. Só que em muitos casos, né, em casos do cotidiano, os equilíbrios estão muito deslocados, então você não consegue perceber os deslocamentos de equilíbrio, né? Mas a figura aqui ilustra bem. Quando você fala em equilíbrio, né, eu tenho aqui por acaso uma situação, uma balança, onde ela está desequilibrada, e depois a balança equilibrada com um becker, com um líquido ali dentro. Observe que a balança está parada. Isso é um equilíbrio estático. A quantidade de massa de um lado é igual à quantidade de massa do outro lado. A balança ela fica parada. Isso é um equilíbrio estático. Porém, na química, o que ocorre é um equilíbrio dinâmico. Você tem aqui um estacionamento onde carros entram e saem do estacionamento, mas a quantidade fica ali constante, né? Você tem uma movimentação de entrada e saída, mas a quantidade permanece ali a mesma. Isso é um equilíbrio dinâmico. Essa imagem se aproxima muito mais da química do que a imagem anterior do equilíbrio estático. Aqui tem um exemplo já bem aplicado para a química, onde nessa reação de gás hidrogênio com iodo, a gente tem a formação de um iodeto, né, de hidrogênio, e aqui no meio tem essa seta dupla. Essa seta dupla é a seta que indica o equilíbrio. Ela está dizendo que a reação dos reagentes no sentido direto, ou seja, da esquerda para a direita, a gente chama de reação direta, ela tem uma velocidade. E que a reação dos produtos voltando para os reagentes, a gente chama de reação inversa, nesse caso aqui tem uma velocidade idêntica à reação direta. Então, o que se observa numa reação em equilíbrio? Que essa setinha dupla está indicando
que a velocidade das reações nos dois sentidos ela é igual. Quando isso ocorre, você tem então um equilíbrio dinâmico de uma reação química. Quando a reação começa, a velocidade é diferente. À medida que a reação vai se desenvolvendo, né, a tendência é que essa reação chegue a um equilíbrio. Aqui nesse quadro dá para a gente visualizar melhor. Depois a gente vai para o gráfico. Aqui eu tenho o tempo em que a reação ocorre. Tempo 0, tempo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho os reagentes H2 e 2 e tenho o produto HI. Observa assim, que no tempo 0, né, tempo muito próximo a 0, no limite tendendo a 0, você tem concentração de 1 mol por litro de H2, 1 mol por litro de I2 e você tem 0 concentração de HI, porque você não tem produto porque a reação não começou ainda. Então, antes de começar a reação, você tem a concentração dos dois reagentes. Quando começa a reação, no tempo 1, as quantidades, no caso melhor, as concentrações dos reagentes vai diminuindo e a concentração do produto vai aumentando. Observa como isso acontece. Com o passar do tempo, a concentração dos reagentes diminui, e a concentração do produto ela aumenta. Porém, chega um momento no qual as concentrações não mudam mais. Foi diminuindo de 0,80, 0,60, 0,40. No tempo igual a 4, a concentração chegou em 0,20 mol por litro de H2. Aconteceu a mesma coisa com I2 e aqui aconteceu a mesma coisa com HI, chegando a 1,60. Depois do tempo 4, não teve mais mudança. No tempo 5 e 6, não mudou mais. Ou seja, a partir do tempo 4, as concentrações pararam de cair para os reagentes, parou de subir para o produto. Aí você pode dizer, a reação parou. Não, a reação não parou. A reação, na realidade, ela continua acontecendo, como nesse caso aqui, dos carros entrando e saindo do estacionamento. Os produtos estão sendo formados, os reagentes estão sendo formados numa reação direta, numa reação inversa, com a mesma velocidade. Só que aí nós não temos como perceber isso, e para a gente a sensação é de que a reação parou. Nesse momento você atingiu então o equilíbrio químico. Tá? Então o equilíbrio químico é dinâmico. Então justamente o que caracteriza é justamente a velocidade igual nos dois sentidos, né? Graficamente dá para visualizar melhor que o tempo no eixo X, à medida que o tempo avança, as concentrações dos reagentes diminuem e a concentração do produto aumenta. Chega um determinado momento que as velocidades se igualam e nesse momento você tem um equilíbrio químico. Uma pergunta para os que não estão dormindo aí. Quando você atinge o equilíbrio de uma reação, as concentrações dos reagentes e produtos são iguais? Elas são iguais? Vou mostrar aqui a figura de novo. Eu tenho aqui, nesse caso aqui, quando chegou no tempo igual a 4, a concentração do H2 atingiu 0,20 mol por litro. Opa, coincidência, a concentração do I2 também atingiu 0,20 mol por litro e a concentração do HI atingiu 1,60. Observe que depois que atingiu o equilíbrio, né, continuou 0,20 aqui para o H2, 0,20 para o I2, né, e 1,60 para o HI. A minha pergunta é, e aí aqui muita gente confunde, no equilíbrio as concentrações de reagentes e produtos são iguais? Eu sei que vocês podem estar pensando, não sei se vão responder ou não,
mas já vou adiantar, não quer dizer isso. Equilíbrio não quer dizer que as concentrações sejam iguais. Equilíbrio quer dizer que as velocidades das reações nos dois sentidos é igual. A velocidade. Então eu posso ter concentrações diferentes e estar em equilíbrio. Inclusive você pode modificar a concentração de um ou outro e ainda assim depois caminhar para o equilíbrio. Você pode mexer só em uma concentração. Então é importante que isso fique claro. Tem uns exemplos aqui de outras situações. Porque o equilíbrio, esse primeiro gráfico aqui, tá vendo? Nesse primeiro gráfico, olha o que aconteceu aqui. Ó. É um caso típico onde a concentração dos reagentes é igual aqui. Você tem uma concentração igual. No caso, eu posso ter uma relação maior para os reagentes. Está vendo aqui nesse segundo gráfico, no meio. Ó. Reagentes maior produto. Ou posso ter o inverso, eu posso ter produto maior que reagente. Ou seja, quando você atinge o equilíbrio, pode ser que você tenha, em termos de relações de concentração, mais reagente do que produto, mais produto do que reagente, ou igual, pode ser parecido, igual, reagente e produto. O que vai indicar isso aí é o tipo de reação que você vai trabalhar e também as condições que você submete a essa reação. Dependendo das condições que você submete às reações, você pode ter um deslocamento de equilíbrio. E quando se fala em equilíbrio, e aí agora eu queria chegar numa parte legal para vocês, que nos interessa muito, muito. Eu acho que a noção de equilíbrio, acho que vocês têm. Muito bem. Agora, é importante que vocês tenham noção disso daqui. A parte matemática da coisa. Se você pegar aqui, ó, nesse caso, tem uma reação genérica aqui. Ó. AA mais BB formando CC e BB. Então eu tenho uma reação direta, AB formando C e D. Eu tenho uma reação inversa, C mais D formando A e B. E nos dois casos eu tenho velocidades. Quando as duas velocidades se igualam, você iguala as duas equações. E daí surge essa equaçãozinha aqui embaixo, que eu estou pegando aqui embaixo, já no finalzinho. Para indicar o seguinte, ó. Eu vou dividir aqui esse K direto, que é a constante, no sentido direto. Eu vou pegar a constante no sentido inverso. Se eu dividir uma constante pela outra, eu tenho uma constante. Então, é uma constante. Aqui vai dar um valor de K. E eu vou chamar aqui de KC, porque é a constante de equilíbrio em função das concentrações. Então aqui eu tenho entre colchetes a concentração do produto C elevado a C vezes a concentração do produto D elevado a D dividido pela concentração de A elevado a A e B elevado a B. Então, isso aqui é chamado de expressão de equilíbrio, constante de equilíbrio. Onde eu tenho uma constante que é igual à concentração dos produtos em mol por litro, elevado aos coeficientes da equação, dividido pela concentração dos reagentes em mol por litro, elevada aos coeficientes dos reagentes.
Então você tem esse Azinho que é o coeficiente, o Bzinho que é o coeficiente, o Czinho é o coeficiente e o D. O coeficiente eu estou falando que são aqueles números do balanceamento, que você faz o balanceamento da equação, aqueles números ficam na frente, esse é o coeficiente. Então esse coeficiente ele vai virar um expoente do produto ou do reagente. Então, de um modo geral, quando eu quero montar a expressão de equilíbrio, basta você pegar a concentração dos produtos, vou botar aqui, as concentrações dos produtos dividido pelas concentrações dos reagentes. Em essência, é isso aí. Tá? Depois tem alguns casos específicos, né, envolvendo gases e sólidos que a gente vai ver com o tempo. Né? Agora, uma coisa que é importante. O que significa esse K? Mas é fácil de entender. Se K é uma relação matemática entre as concentrações de produtos e reagentes, quando K ele é menor, né, do que 1, né? Aqui, quando K é menor do que 1, quer dizer que você tem uma quantidade de produtos menor do que a quantidade de reagentes. Quando K é maior do que 1, é porque a concentração dos produtos é maior do que a concentração dos reagentes. E quando K é igual a 1, porque a concentração dos produtos é igual à concentração dos reagentes. Então, o tamanho do K dá para ter uma ideia de como o equilíbrio está deslocado. Então, se você fala que o K é pequeno, né, bem abaixo de 1, você está dizendo que essa é uma reação que caminhou pouco para o lado dos produtos. É uma reação que desenvolveu pouco no sentido direto. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Se você pega uma substância pouco solúvel, um cloreto de prata, substância pouco solúvel, você vai observar que o K, nesse caso, que é a concentração dos produtos, ela é bem menor do que a concentração dos reagentes. Então, isso vai dar menor do que 1. Né? Então, o valor de K dá uma ideia da dimensão de como o equilíbrio está colocado. Aqui nós temos alguns exemplos de como fazer diretamente nas equações. Olha. Tá vendo essa equaçãozinha aqui? Ó? Eu tenho 3 mols de ferro no estado sólido, 4 mols de água na forma gasosa, o símbolo, né, a setinha dupla aqui, indicando o equilíbrio. E aqui eu tenho um óxido de ferro, na forma sólida, e eu tenho um gás de hidrogênio. Como que você faz para montar a expressão de equilíbrio? Então eu tenho aqui algumas opções, letra A, B, C, D e E. Assim, o que seria mais correto para você pensar em termos de concentração? Né? Em termos de concentração, seria você colocar a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Só que tem um detalhe, um detalhe que não é tão detalhe assim, né? Que é a questão assim, como é que eu faço então para considerar, porque no caso dos sólidos, né? No caso dos sólidos, eles não aparecem na equação. Vou tentar simplificar. Se nesse caso aqui todas as substâncias fossem gasosas ou fossem aquosas, você teria então a concentração de ferro elevado a 1, a concentração de H2 elevado a 4, né, como está aqui, né, sobre a concentração de ferro elevado a 3 e a concentração de água elevada a 4. Ou seja, se todo mundo aqui fosse aquoso ou fosse gasoso, eu teria que colocar nesse formato que está aqui na letra C, tá vendo?
formato aqui na letra C. Porém, aí que entra só um detalhe. Os sólidos, eles não variam a concentração. Se eles não variam a concentração, nessa equação que a gente monta aqui, eles acabam sendo incorporados dentro do valor de K. Então eu posso eliminar esses sólidos aqui. Ó. Eu posso eliminar esses sólidos da equação. Quer dizer, então, que eu posso considerar para esse caso apenas os gasosos, tá vendo? Aqui na letra E, ó, aqui na letra E, ó. Em termos de concentração, eu tenho H2 elevado a 4 e H2O elevado a 4. Aqui em termos de concentração, é o Kc, e aqui eu tenho o Kp, que é em termos de pressão. É parecido, a diferença é que no caso do Kp, ao invés de você usar a expressão em concentração em mol por litro, a gente vai utilizar em pressão, em atmosfera ou outra forma de pressão. Né? Então, o que é interessante vocês considerarem? Quando você monta a expressão de equilíbrio, o que influencia o equilíbrio? E no caso, você aumentar ou diminuir aqui a quantidade de sólidos não vai interferir no equilíbrio. Por isso ela não aparece aqui, ó, tá vendo? Não vai aparecer nessa expressão que é a correta da letra E. H2 elevado a 4 e H2O elevado a 4. Quer dizer que apesar da reação ter isso tudo, quando você monta a expressão de equilíbrio, o que interfere no valor da constante são apenas duas substâncias. O H2 como produto e o H2O como reagente. Então, são detalhes que tem que ser levados em consideração na hora de se fazer as constantes de equilíbrio. Ok? Vocês estão aí ainda? Estão, né? Beleza. A gente não vai ficar até as 3 não, tá? Fica tranquilo, a gente vai terminar mais cedo. Né? Eu não vou falar sobre isso tudo não. Não hoje, né? Então, aqui, ó, então a gente fez uma introdução sobre a química analítica e um pouco sobre equilíbrio. Né? Tem esse videozinho aqui sobre equilíbrio, que depois eu sugiro que vocês dêem uma olhada. Vale a pena vocês reverem os slides e assistir, mesmo que você já tenha Química avançada. O equilíbrio químico. Mesmo que vocês tenham isso bem sedimentado, é legal continuar a sequência. Sim, que legal. Que bom. Que bom, Helene. Aí, seguindo aqui, viu os slides, viu o videozinho, aí coloquei mais alguns slides e mais um videozinho aqui para a gente encerrar. Eu só vou dar uma passada rápida aqui para a gente encerrar esse primeiro encontro. Na mesma lógica, né? Eu coloquei aqui alguma coisa sobre reação de precipitação. Então, o que eu estou focando agora? Antes de a gente começar a falar sobre química analítica qualitativa, que vai ser o primeiro que a gente vai falar, é legal que isso esteja bem sedimentado na cabeça de vocês. Equilíbrio químico, importante, e reações de precipitação, para poder fazer química analítica qualitativa e depois, obviamente, também a quantitativa. Vou passar aqui mais rapidamente sobre reações de precipitação. Dentro da química a gente tem trocentas formas de reação, mas nesse caso específico, eu vou... É legal, gostei sim desses videozinhos. Essa reação de precipitação ela é essencial, principalmente agora na parte de qualitativa.
né? O que é uma reação de precipitação, né? Então eu defini já aqui que precipitado é uma parte, é uma substância que fica sólida na reação. E ela precipita, ou seja, ela cai, ela vai para o fundo, ela precipitou. Ou às vezes não, às vezes até fica dissolvida, mas numa forma mais, mais assim, não tão, não na forma de solução, né? Fica na forma de suspensão. Mas aqui tem um exemplo aqui da reação com a prata, com nitrato de prata e HCl. Ó, numa reação de AgNO3 com HCl, formou AgCl e formou o ácido nítrico, né? HNO3. Aí tem essa setinha para baixo, aqui, ó, indicando que essa substância AgCl ela precipitou. Ou seja, na reação, essa substância foi formada, porém, como ela é uma substância pouco solúvel, ela vai para o fundo, ela não se dissolve na solução. Então isso é um precipitado. Então você tem um precipitado de AgCl. Aqui tem um exemplo aqui, ó, de uma solução que esteja saturada com sulfato de bário. E você tem aqui no fundo um precipitado, que é um sal de sulfato de bário. Então isso acontece nas reações por basicamente solubilidade. Quando você atinge a capacidade de solubilidade daquele reagente naquele solvente, ele não dissolve mais, e aí ele vai para o fundo. Então eu posso dizer que 100% dos reagentes eles vão... Não vão 100% para o fundo. Alguma coisa fica dissolvida, mas normalmente esses precipitados são substâncias com baixíssima solubilidade. Mas mesmo assim tem alguma coisa, né? Então, o precipitado está relacionado com a solubilidade. Aí tem umas regrinhas aqui, que são as regras mais gerais, que ajudam a ter uma ideia, mas é importante que vocês saibam o seguinte: cada substância é cada substância, e ela varia de acordo com as suas naturezas internas, de ligação, de estrutura, em determinados reagentes. Então, por isso, você não pode garantir, né? Pega aqui, ó, os nitratos e acetatos são geralmente solúveis. Olha, são geralmente solúveis. Todos os acetatos são solúveis? Não. Alguns acetatos são menos solúveis. Tá? Então, de um modo geral, você tem essas regras e tem as exceções, né? Aqui tem os nitratos. Olha, os nitratos dizem o seguinte, uma regra clássica: todos os nitratos são solúveis. Aí tem aqui uma exceção, aqui, ó. Não existe exceção comum para os acetatos. No caso do acetato de prata, ele é moderadamente solúvel. E assim vai. Essas regrinhas, elas são importantes para você, principalmente na parte da química qualitativa. Quando você sabe o que você está misturando e você nota o aparecimento de um precipitado, você já vai, opa, será que formou o quê? O que pode ser esse precipitado? E uma maneira de você fazer isso é analisar as regras. Pelas regras, né, e pelas exceções, você começa a ter uma ideia do que pode ser aquela substância. Então a gente está partindo do seguinte princípio: você conhece o que você está misturando e você percebe que formou um precipitado, então fica muito mais fácil para você começar a identificar o que pode ser aquele precipitado. Você não conhece o que você está misturando, mas que formou um precipitado, aí você pode também, mesmo que você não conheça, né, a partir do precipitado formado, você pode fazer alguns outros testes laterais para identificar o que seja. Seja um teste de chama, que seja a dissolução desse precipitado num ácido, ou numa base, ou numa outra coisa que você indica. Então,
como é que funciona o processo analítico? É um processo investigativo. Para quem gosta de investigação, a parte da analítica é bem legal nesse sentido. A química forense tem muito de química analítica, né? A parte da forense. Você saber o que tem ali, você vai eliminando algumas coisas. Você elimina o que não pode ser, vai ficando com um grupo de coisas que pode ser, vai eliminando, testa até você, opa, essa substância é isso. E aí você também pode conseguir quantificar, né? Então essas regras elas ajudam um pouco, mas não garantem nada. Você pode ter que apelar para outras coisas também, além dessas regras, né? Aqui tem um exemplo clássico desse experimento, é um experimento com chumbo, né? Iodeto de chumbo. É muito usado em aulas de química geral para mostrar aqui a formação de um precipitado, né? Você tem uma mistura aqui de nitrato de chumbo, tá vendo? Nitrato de chumbo, que está aqui na parte de baixo, é um líquido incolor. E você tem aqui um iodeto de potássio. Ó, iodeto de potássio nesse becker de cima. Também outro líquido incolor. Então eu tenho dois líquidos incolores, que quando você mistura os dois líquidos incolores, no momento que você mistura os dois líquidos, aparece essa substância amarelada aqui, ó, exatamente nesse momento. O que é essa substância amarelada? Essa substância amarelada é o iodeto de chumbo, que é o produto da reação. Então, é um produto da reação, porém, que tem uma cor amarelada e que não é solúvel, ou no caso que é pouco solúvel. E ele costuma ficar no fundo, tá? Vai para o fundo, né? Então, essa presença desse composto amarelado nessa reação é um indicativo de que aquilo ali tem chumbo, entendeu? Então é mais ou menos assim que você faz. Já estou até antecipando que seria um pouco da química analítica. Eu tenho aqui um líquido incolor. Aí você pergunta, será que nesse líquido incolor tem chumbo? Pô, como é que eu posso saber se aqui tem chumbo? Nós já sabemos que o chumbo reage com o iodeto para formar o iodeto de chumbo de cor amarelada. Assim, eu vou gotejar iodeto de potássio, se aparecer essa cor amarelada, provavelmente tem chumbo nessa substância. A química analítica qualitativa é mais ou menos por aí que a gente caminha, né? Então você tem um precipitado de baixa solubilidade, né? E aqui também tem um equilíbrio, né? Um equilíbrio de solubilidade. Né? Bom, e aí, para ir finalizando essa parte nossa aqui essa parte inicial, eu tenho um equilíbrio específico para casos de solubilidade. Aquele equilíbrio que eu mostrei para vocês nos slides anteriores, de um modo geral. Equilíbrio químico, de um modo geral. Kc é a constante de equilíbrio em função da concentração, de um modo geral. Kp é a constante de equilíbrio em função da pressão parcial, de um modo geral. Mas quando eu pego, por exemplo, o equilíbrio no caso do ácido, né? Eu pego um ácido. Aquele Kc, na realidade, é um Ka, é um K do ácido. Se for uma base, é um Kb, é um K da base. E se for uma hidrólise, é um KH de hidrólise. E se for, no caso de uma ionização, né, ou de outra coisa. Então, esse índice do K ele vai mudando de acordo com o procedimento, com o processo. Nesse caso específico, eu tenho um equilíbrio relacionado à solubilidade, relacionado a uma precipitação. Então, o que a gente chama de Kp, ou KPS, ou KS. Então, se vocês encontrarem na literatura, nos livros, nos exercícios, aparecer Kp, KPS ou KS, é praticamente a mesma coisa. Né? Não sei que os autores dêem um nome diferente, mas em essência é a mesma coisa. Agora, para você não ter dúvida, você fala KPS. É o KPS. É a constante do produto de solubilidade. Vou pegar um exemplo aqui.
eu tenho o AgBr, que ele em água forma o íon prata e o íon Br-, né? O cátion e o ânion. Nesse caso, eu vou pegar a concentração do Ag+ elevada ao expoente 1, a concentração do Br- elevada ao expoente 1, né? Seria produto dos, né? Seria a concentração dos produtos elevados aos expoentes, coeficientes, dividido pelos reagentes. Só que nesse caso, lembra que eu comentei com vocês? O reagente ele é sólido, tá vendo? Ele é sólido, ele vai ser incorporado à constante, então ele não aparece aqui embaixo. Mas é a mesma coisa. Imagine que você tivesse aqui um traço, né, uma divisão, e tivesse aqui embaixo a concentração do AgBr. Como o AgBr ele é sólido, não varia a concentração do sólido, ele é incorporado à concentração, então essa expressão ela é específica para esse caso. Tá vendo? Então toda vez que aparecer KPS, vai aparecer dessa forma, né? Você vai ter o produto dos íons que estão em solução, né? A concentração em mol por litro dos produtos dos íons que estão na solução, né? Isso é que a gente chama de KPS. E aí não tem erro, né? Muito bem. O KPS, né? Eu nem vou fazer aqui. Eu acho que vou deixar para vocês fazerem isso depois, porque eu nem tenho como fazer isso aqui na mão, que eu tenho que ter feito. Olha. Fluoreto de cálcio, ele dissolve em água, dissolve muito pouco em água, e eu quero calcular o KPS do fluoreto de cálcio, né? Se a concentração do cálcio for 2,4 vezes 10 a menos 4. Eu acho que eu não fiz essa conta aqui para vocês. Não fiz. Depois eu vou ter que fazer isso para vocês, se alguém tiver alguma dúvida em relação ao cálculo, né? Então vai ser KPS, né? KPS é igual à concentração de cálcio, né? E a concentração de flúor elevado a 2, porque eu tenho 2 flúors aqui, né? Eu tenho a concentração de flúor aqui. E a concentração do íon do cálcio é essa daqui, né? O que acontece aqui? É importante de até ter feito essa conta. Acho que depois eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa conta e vou deixar respondido aqui para vocês, que é mais fácil mostrar com os cálculos do que falando. Vocês não vão entender eu falando como que eu resolvi isso, né? Eu vou fazer isso e depois eu acrescento aqui, tá? Nos slides, que é mais fácil de visualizar. A mesma coisa aqui para esse outro exemplo do sulfato de bário, né? Mas é importante observar que o KPS ele dá uma magnitude da solubilidade de um sal. Então aqui eu estou comparando, olha, eu tenho a AgI, a AgBr e a AgCl. Olha os KPS, olha os KPS. 8,5, 10 a menos 17, 10 a menos 13, 10 a menos 10. Então, eu considero o seguinte, quanto maior o KPS, maior o produto de solubilidade, ou seja, maior a concentração dos íons em solução, ou seja, a substância é mais solúvel, né? Aqui, ó, maior KPS é igual a maior solubilidade, mas aqui eu estou comparando os sais que são sais do tipo 1 para 1, né? Ó. Uma prata para um iodo, uma prata para um bromo, uma prata para um cloro. Então, comparando os sais 1 para 1, quanto maior o KPS, maior a solubilidade. Se você for comparar sais diferentes, você não consegue essa conclusão tão obviamente não. Aqui, ó, comparação de sais 1 para 2, ó, maior KPS, maior solubilidade. É só essa observação. Se você quiser comparar duas substâncias, saiba se elas têm a mesma proporção. Mas, de um modo geral, para sais da mesma proporção, maior KPS, maior a solubilidade. Tá? Você quer fazer junto? Tá?
como é que a gente marca para fazer junto isso aí, Aline? Qual a proposta? Pode ser semana que vem também, a gente pode fazer sem problema. Tá, mas como seria isso? Como seria esse web? Você quer nesse mesmo formato aqui? Não, tá, eu posso, a gente pode fazer junto, sim. Beleza. Pode estar para semana que vem. Aí eu faço esses dois exemplos, porque é melhor. Se eu colocar só a resposta, talvez confunda um pouco vocês. Show de bola. Eu te faço junto. Eu não sei como é que eu poderia ir fazendo e mostrando para vocês, mas eu posso ir fazendo passo a passo, deixo tudo bem explicadinho e coloco aqui dentro. Ok. Agora, para encerrando, né, essa parte, ó, sim, ok, Leni. O que eu estou falando já é comum para vocês, né? Vocês já sabem tudo isso, né? Tranquilamente, né? Não é nenhuma novidade. Acho que não. Ai, ai. Todo mundo sabe, pessoal. Pô, também. No quadro, né, Maria Eduarda? Se tivesse por isso que essas matérias que são de cálculo, é legal você fazer, você mostrar o cálculo pronto, até você entender, de onde a pessoa começou e por que começou dali, é ruim. Mas acho que a ideia de gravar também fazendo faz sentido. Vou pensar nessa possibilidade. E não, eu tive uma ideia aqui agora. Vou fazer isso. Professor, Oi, pode falar. assim, se você fazer o exercício e explicar na web para a gente, igual você explicar a matéria, dá para a gente pegar legal. Sim. Porque a gente tentando fazer, as dúvidas parece que aparece mais. Aí você explicando já esclarece muito. Eu li esses slides, tentei fazer, você explicando agora é outro nível. Não, é claro. Não, eu concordo com você. Concordo com você. Cálculo já é difícil. E só olhar não dá jeito, não. Se não fazer, a gente não aprende. Bom que você entrou aí, a pergunta, assim, é porque esses assuntos são todos assuntos de ensino médio. Uhum. Né? Mas vocês tiveram Química Geral ano passado, não foi? Ou não? Sim. Sim, no geral. Não sei se vocês chegaram a ver isso com mais calma, porque assim, é muita coisa. Numa Química Geral você não consegue ver tudo, não, porque é muita coisa para você ver. Mas só que para nós, aqui na parte de Química Analítica, esses cálculos o conceito e os cálculos de solubilidade, isso é essencial, né, para fazer análise. Então vale a pena a gente até gastar um tempinho mais aqui para poder entender melhor isso, né? A gente da terceira turma, a gente de Química, a gente teve, assim, uma semana de aula presencial. Depois já começou a ter a paralisação e depois a gente voltou para ter aula online, né? Então, a gente praticamente não viu aquilo de professor na sala de aula explicando. Uhum. Não, claro. Inclusive, esses casos aqui de cálculo, eu gosto muito de construir a ideia desde o princípio, para você acompanhando da onde veio cada número, por que esse negócio apareceu e aí, da onde, sabe? Porque se você pega o cálculo pronto, até você tentar descobrir de onde apareceu um determinado valor, por que aquele negócio está dividindo ali e não está multiplicando, você já perdeu meia hora, uma hora, um dia, sei lá, né? Então... Sim, eu particularmente, eu aprendo cálculo assim. Cada coisa que tem, eu coloco um conceito, que quando eu tenho dificuldade naquele conceito, eu vou lá, eu busco na minha escrita. Sim. Que aí eu já consigo fazer um raciocínio do começo. Porque pegar as coisas entre meio é mais complicado para você poder formular a sua ideia e tentar resolver o problema. Sim, claro. Aqui, ó, nesses dois exemplos aqui do fluoreto, no exemplo do sulfato de bário,
Podia ter colocado aqui, né? Explicado de onde vem. Então, dá para fazer, inclusive, dá para fazer aqui mesmo, colocar explicadinho aqui e fazer uma falazinha. De repente, até faço um videozinho separado só para esses dois exemplos e deixo também para vocês. E aí, qualquer dúvida, também abre um espaço para vocês perguntarem. Pergunta pelo grupo mesmo também, né? A gente vai lá no WhatsApp e pergunta. Tranquilo. Fiquem tranquilos com relação a isso, porque forma de caminho de tirar as dúvidas tem, tá? É difícil, por exemplo, quando eu pego um cálculo que eu estou estudando, eu pego um cálculo complicado que você não tem ninguém para você da onde veio um determinado valor, isso realmente dificulta, mas aqui não, aqui é tranquilo. Então, não são cálculos difíceis, mas eu gostaria de mostrar que, por exemplo, aqui no caso do fluoreto, você tem um fluoreto 2, tá vendo? Esse 2 aqui vai interferir na concentração do fluoreto. Então seria bom mostrar isso, né? Em casos quando só não tem, quando é 1, quando é 2, quando é 3, tá? E vou deixar bem explicadinho isso aí. Bom, para poder fechar então essa parte, obrigado pela participação, Nini. Aqui, ó, deixa eu tentar explicar de uma maneira simples para vocês, para a gente ir finalizando. Ó. Eu tenho Q igual a KPS, né? Isso vai ficar claro depois também no próximo slide, acho que eu vou deixar da semana 3. Podia ter colocado aqui também. Acho que vou ter que fazer uma adaptação aqui para ficar melhor o entendimento. Ó. O que eu quero dizer que Q é igual a KPS? Né? O KPS, então, fica claro para vocês que é a constante de produto de solubilidade, que é o produto, ou seja, a multiplicação da concentração dos íons que estão em solução. Esse é o KPS, que é essa equação aqui. Ó. Aqui, ó. KPS é igual a G mais vezes BR menos, né? Estou pegando a concentração do AG mais, a concentração do BR menos. O AG mais é elevado a 1 porque aqui na frente tem 1. O BR menos é elevado a 1 porque aqui na frente tem 1. Dividido pelo reagente. Mas como o reagente está no estado sólido não aparece na equação. Mas por que não aparece na equação? Porque automaticamente ele vai entrar na multiplicação aqui. É como se estivesse multiplicando aqui o reagente vezes o K. Ele entra na constante. De fato, eu vou dizer para vocês o que é. Quando você fala que é uma constante, é porque a gente não sabe o que é. Entendeu? Isso é uma constante, a gente não sabe o que é. Então a gente joga tudo para debaixo da constante. Quando a gente não consegue explicar muito bem como é que funciona, bota na constante. Então, deveria aparecer com a GBR, então ele entrou aqui na constante. Então, isso aqui, essa equaçãozinha aqui, esse é o KPS. Esse é o KPS. Quando eu falo que Q é igual a KPS, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que numa determinada reação ou num determinado processo, no começo, né? No começo, antes de atingir o equilíbrio, as coisas vão variar, as concentrações vão variando. As concentrações variam, porque as velocidades vão variando também, elas vão diminuindo no sentido dos reagentes para os produtos e vão aumentando no sentido dos produtos para os reagentes. Quer dizer, as velocidades vão mudando até o ponto que as velocidades se igualam. Atingir o equilíbrio, ok. Nesse equilíbrio, as concentrações não variam mais. Elas variam antes do equilíbrio e variam se você forçar o equilíbrio, né? Para fora do equilíbrio. No equilíbrio não variam mais. Então, quando eu pego a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, no equilíbrio, eu tenho aquele K, o KC, né? Ou KPS também, né? O KPS também é um K. Então, esse é o K. Então, isso é só no equilíbrio. Se você resolver analisar o sistema fora do equilíbrio, é a mesma coisa. Só que aí você não chama de K, você chama de Q. Né? Então, o Q é para situações fora do equilíbrio. E o K é para situações no equilíbrio. É simples assim. Então, eu poderia simplesmente... Deixa eu voltar bastante para mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Agora já ficou no outro slide. Naquela expressão de equilíbrio, se ao invés de colocar Kc é igual a concentração sobre reagente, eu colocar Q,
produto sobre reagente, que eu estou dizendo que aquela divisão de produto sobre reagentes, quando é Q, é porque é fora do equilíbrio. E quando é K, é porque é no equilíbrio. Simples assim. Bom, quando Q é igual a KPS, o Q é igual a K, é porque o negócio está no equilíbrio. Então, vou tentar colocar vocês visualizarem. Começou a reação, produto e reagente. Então, eu tenho Q. A reação vai caminhando, até atingir o equilíbrio. Quando atinge o equilíbrio, aquele Q passa a ser K, porque está no equilíbrio. Né? Então, quando o Q fica igual a K, é porque está em equilíbrio e você tem uma solução chamada saturada. No slide que eu preparei, que eu vou deixar para vocês mais tarde, já nessa semana 3, tem uma figurinha que fala sobre esse tipo de coisa aqui, em solução. Né? Uma solução ela é saturada quando está em equilíbrio, ou seja, quando Q é igual a K. Quando Q é menor que o KPS ou quando Q é maior que o KPS, você tem então situações fora do equilíbrio. Então eu posso ter situação no equilíbrio de uma solução saturada, situações fora do equilíbrio, eu posso ter um sólido presente no fundo, ou seja, eu posso ter uma solução saturada com um corpo de fundo, ou posso ter uma solução, aqui no caso, tem um sólido presente que está em solução, mas não atingiu o equilíbrio. Né? Ele vai dissolvendo aos poucos. Vou dar um exemplo para cá. Você pega um pouco de sal e joga num copo com água, um pouquinho de sal, e deixa lá, você não mexe, deixa o sal ali. Ele naturalmente ele vai dissolvendo e vai atingir o equilíbrio. Mas quando você coloca o sal no fundo do copo, o que você tem? Você tem uma reação, uma situação de não equilíbrio ainda. Não está em equilíbrio. A tendência é que o sal dissolva e atinja o equilíbrio. Mas enquanto ele não atinge o equilíbrio, você vai falando que você tem um quê? As concentrações que você vai medindo são concentrações fora do equilíbrio e que você não consegue manter por muito tempo. Por exemplo, eu tenho uma situação fora do equilíbrio. Eu medi agora, daqui 30 segundos já mudou de novo. Daqui mais 30 segundos mudou de novo. Mudou de novo. Então ela está caminhando para o equilíbrio. Então, fora do equilíbrio as concentrações variam muito. Quando atinge o equilíbrio, as concentrações param de variar. E aí que uma das formas de você medir essa constante de equilíbrio, ou medir esse processo todo, é justamente fazendo isso, usando a química analítica. Às vezes dependendo da reação, você pode utilizar uma análise instrumental, né? Ou você pode usar uma análise clássica também, dependendo do tempo. Né? Se for uma coisa muito rápida, tem que ser instrumental. Coisa de segundo, 30 segundos, você pega uma amostra e mede. Mais 30 segundos, pega uma amostra e mede. Se for uma coisa mais lenta, você pode recolher uma amostra, preparar uma vidraria, botar na vidraria, fazer uma titulação e medir. Né? Então, quando eu meço fora do equilíbrio, eu tenho o Q, e quando atinge o equilíbrio, eu tenho o K. Né? Essa é a situação. Aí tem um exemplo aqui, legal. Um pouco de AgCl sólido foi colocado em um becker com água. Depois de algum tempo, o experimento mostra que as concentrações de Ag mais e Cl- são ambas 1,2 vezes 10 - 5 mol por litro. Aí ele pergunta aqui, o sistema já atingiu o equilíbrio? Essa pergunta eu vou deixar para vocês pensando também, mas eu vou responder. Né? Eu tenho um pouco de cloreto de prata que você coloca num copo com água. Né? Aí depois de um certo tempo você vai lá, pega essa solução e mede as concentrações. Aí no caso, o que a gente mediu? Que a prata estava dando 1,2 vezes 10 - 5 e obviamente o cloro também, porque a proporção dos dois é 1:1. Então, a mesma concentração. Aí a pergunta é a seguinte, esse sistema já atingiu o equilíbrio? Ou seja, a solução está saturada?
né? Aí tem uma parte final que, em caso negativo, vamos ter dissolução adicional de AgCl, e aqui tem o valor de KPS. De KPS. Não sei se vocês vão querer responder isso aqui pessoalmente, né? Mas a pergunta é, eu tenho o valor do KPS, ou seja, eu tenho o valor do equilíbrio, e eu tenho aqui a medida das concentrações dos íons do AgCl. Aí a pergunta é, essa solução ela já atingiu o equilíbrio? Como é que eu sei isso? É até fácil de fazer, né? É só fazer o produto das concentrações e verificar e comparar com o KPS. Ó, multiplica 1,2 vezes 10 a menos 5 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5. Vou fazer aqui na mão para vocês verem o que vai dar. É rapidinho. 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Dá 1,44 vezes 10 elevado a menos 10. Como é que eu escrevo isso para vocês observarem? Deixa eu anotar aqui para vocês. Vou mostrar para vocês o valor que deu. Só um minutinho. O que eu estou fazendo aqui? Fazendo o seguinte. AgCl vai formar Ag mais e Cl menos. Então, o KPS é a concentração de Ag mais vezes a concentração do Cl menos. Okay? Opa, aqui. Dá para enxergar? Dá, né? Dá para enxergar. Okay. Acho que sim. Então, eu sei que a concentração de Ag+, é 1,2 vezes 10 a menos 5 e a concentração do cloreto é 1,2 vezes 10 a menos 5. Fazendo essa conta, deu 1,44 vezes 10 a menos 10. Deu isso aqui, ó. 1,44 vezes 10 a menos 10. Só que o KPS está ali. O KPS é igual a 1,8 vezes 10 a menos 10. Então, o que eu estou dizendo? Que bagunça que eu estou dizendo. Que o KPS é 1,8 vezes 10 a menos 10 e que aquele cálculo que eu fiz ali, que eu não sabia se estava ou não em equilíbrio, é o que deu 1,44 vezes 10 a menos 10. Aí a pergunta valendo $1 milhão é, esse sistema ele já atingiu o equilíbrio? Sim ou não? Aí você analisa aqui, ó. Então, você analisa aqui. Ok, para o slide. Quando o valor de Q ele é menor que o KPS, que é o caso que a gente fez agora, 1,44 é menor, a solução não está em equilíbrio. Entendeu? Então, o valor de KPS ele te dá uma ideia das concentrações do equilíbrio, mas para valores diferentes, né, eu tenho como saber se o sistema está no equilíbrio ou não está no equilíbrio, se está saturado, não está saturado, se está insaturado, se está supersaturado, dependendo do valor do produto dos íons. Né? Então, é um bom indicativo para a gente saber se está ou não no equilíbrio. Então, resumindo, nesse caso apresentado, nesse exemplo aqui, né, podemos dizer, então, que, respondendo, o sistema já atingiu o equilíbrio? Não.
o sistema ainda não atingiu o equilíbrio. Por quê? Porque o valor de Q é menor do que o valor do KPS. A solução está saturada? Não, a solução não está saturada. Porque para a solução estar saturada, o Q tem que ser igual ao KPS. Quando o Q é menor que o KPS, tem sólido presente, e você vai ter dissolução até que atinja o equilíbrio, ou seja, você ainda não tem uma solução saturada, né? E então a gente está dizendo que a gente vai ter ainda uma dissolução do sólido na solução, né? Então são bons indicativos. Com esses valores de KPS, dá para se fazer muito cálculo de analítica, principalmente nessa parte inicial, né? Nessa parte inicial. Na parte instrumental, não. Na parte instrumental, nem tanto. Mas na parte dos métodos clássicos, sim. Você consegue fazer, você consegue mexer no equilíbrio e tudo mais, né? Meninas, eu tenho uma aula daqui a alguns minutos. Nossa, demorou bastante aqui. Então eu vou encerrando por aqui. Mas deixa eu só dar umas informações gerais. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, fique à vontade. Uma dúvida, uma pergunta. Perguntem agora ou calem-se até semana que vem. Deixa eu voltar aqui. Ó. Como eu falei, se vocês... como a turma é muito pequenininha, eu acho legal se vocês puderem da próxima vez, vocês podem estar com o microfone aberto para poder perguntar ou conversar diretamente, porque aí fica mais fácil para a gente não perder muito tempo lendo o bate-papo, tá? Vocês podem ir direto, muito direto. Aqui tá vendo, aqui essa semana 3, eu vou colocar mais um material, hoje, amanhã ainda, né? E já vou começar a colocar, de repente, algumas atividades, exercícios para vocês a gente fazendo, né? A minha proposta também é de semana que vem estar por aqui de novo. Só que eu não sei se a gente consegue ficar 2 horas aqui, 1h30, 2 horas. Talvez a gente consiga fazer um tempo menor, né? Eu posso mandar o material e a gente dá uma passada mais rápida, porque essa aula nesse formato, não sei para vocês, mas ela é cansativa para quem fica assistindo durante 2 horas, né? Ontem eu tive uma aula com engenharia civil ontem, quase 3 horas de aula. É pouco provável que alguém esteja acordado depois de tanto tempo assistindo, né? E aí eu vou colocar aqui nessa semana 3 mais um material, tá? E aí vocês podem seguir na sequência, né? Que eu vou colocando. Se tiver, por exemplo, se tiver uma atividade, um exercício, tem alguma coisa, tiver algum exercício, a minha sugestão é que não pule o exercício para a próxima. Faça o primeiro exercício e depois vá para a próxima, entendeu? É uma forma de organizar aqui as ideias, tá? Tranquilo para vocês? Vocês querem ir embora, né? Vou ter uma aula agora, daqui a uns minutinhos, outra aula. Então, assim, que bom que vocês apareceram. Eu volto quarta-feira que vem, deixar marcado para 1 hora de novo. Vou colocando material, vocês têm o grupo, vocês podem entrar em contato, qualquer coisa, que seja da matéria ou que seja de outro assunto, né, relacionado à matéria. E vamos tocando assim, até presencial. E outra coisa, é bem provável que a gente tenha aula prática aí a partir de julho, né? Alguma coisa experimental, mais para o final de julho, né? Tudo vai depender da situação da pandemia no município, né? Mas assim, já fiquem com o coração alertado que é possível que a gente tenha que se encontrar no laboratório para fazer algum experimento no próximo mês.